Que demais essa sensação, né? Eu acho muito legal. Se você tem aí seus 25 anos, 20 anos, talvez você nem tenha, sabe, tido a experiência de fazer isso daqui funcionar de verdade. E isso é engraçado, porque é exatamente por isso que talvez isso, entre outras coisas, voltaram. E o que é engraçado é que até parece piada o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Por quê? Porque saiu uma pesquisa, esse ano inclusive, mostrando que as vendas dos CDs, eles, nos Estados Unidos inclusive, elas ultrapassaram as vendas dos discos de vinil. E o vinil já vinha crescendo, né? Já não é de agora, de um bom tempo para cá. Só que o engraçado desse dado não é a compra em si, é que metade das pessoas que fazem parte aí da geração Z e milênios que estão comprando, por exemplo, CDs, não tem aparelho de CD. Metade tá comprando o disco sem ter onde tocar. Mas daí fica a pergunta, por que isso tá acontecendo? O que tá rolando aqui? E eu quero tentar responder isso de alguma forma. Por quê? É uma geração que nasceu com tudo, instantâneo, quase infinito, quase de graça, só que tá pagando caro. Pelo quê? Pelo lento, pelo limitado, pelo difícil de usar, manusear e tudo mais. Então, minha ideia aqui é decodificar, talvez uma tendência silenciosa do mundo agora, que é esse tal do renascimento do analógico. E a resposta não é nostalgia. Não é. E eu vou te mostrar que não é nostalgia. Antes fosse. E no final eu quero, inclusive, falar o que isso tem a ver com design. Porque, afinal de contas, eu estou trazendo isso daqui nesse vídeo, nesse canal, você está assistindo, e como isso talvez possa impactar o seu trabalho logo após você assistir esse vídeo. Então se inscreve no canal, dá like no vídeo já, e depois você comenta. E vamos para a vinheta. Então, vamos lá. Para mostrar que não é coisa de nicho de colecionador. Não. A gente, como eu comentei, o vinil está crescendo há quase 20 anos seguidos no mundo. E agora a gente está vendo a fita cassete, né? Que, querendo ou não, era piada em 2010. Ela voltou a ser criada, gravada, em escala ao barulho. Mas não é só ela. Câmera de filme. A Fortune, revista, publicou esse ano que a geração Z está ressuscitando no mercado o que o digital, inclusive, tinha matado, que é a tal da câmerazinha, né, handcam, sei lá, essas digicams, sabe? Essa câmerazinha pequena. Eu tenho uma aqui, depois eu pego. Tá voltando. É câmerazinha digital de 2005, com flash estourado e 3 megapixels. Sabe? Vergonha, mas não. Estão sendo extremamente disputadas. Super. Tem gente pagando caro na câmera, que inclusive talvez sua mãe tenha jogado fora e doado. E aí aqui no Brasil, não sei se você lembra da tal da Polisson. Pois é. Que inclusive Polisson acho que é de Belford Roxo, no Rio. Que tinha fechado e reabriu em 2009, achando que ia atender meia dúzia de pessoas só saudosistas, mas não. Hoje está expandindo e gravando até fita cassete de novo. Olha isso que sensacional. Só que eu poderia muito bem ir para um caminho de uma explicação preguiçosa, né? Ah, é o saudosismo, é a nostalgia. Não, porque quem está liderando isso agora não viveu na época analógica. São as pessoas, os jovens de 19 anos que estão comprando fitas cassetes e que, na real, nunca rebobinaram uma fita cassete com uma caneta Bic. E aí eu te falo, não dá pra sentir saudade do que você nunca viveu. Então, não é nostalgia. E se não é nostalgia, o que é? Eu quero te responder em 3 fatores. Vamos pensar em 3 fatores. E olha que isso já aconteceu antes, há 140 anos atrás, inclusive, liderado por um cara que quem acompanha esse canal já conhece, eu já vou citar ele aqui, porque eu já citei ele em outros vídeos e vou citar ele de novo, mas ok, vamos lá. Primeira fase, que talvez responda a isso. A fricção é o produto. Tem um livro que, inclusive, eu acho que ele é muito bom como referência sobre isso, que é A Vingança dos Analógicos, do David Sachs. Eu recomendo muito você ler.
E a tese central dele é exatamente essa, que as pessoas não compram o vinil apesar do trabalho que ele dá. Não, eles compram porque existe ritual. Você escolhe o disco, você tira da capa, você limpa, você posiciona a agulha. E na metade do álbum, você tem que levantar e virar o lado. Câmera de filme, que é outra coisa que tá voltando. 36 poses. Acabou. Se você errou, já era. E aí você espera uma semana para ver o que fez. Isso é limite. Isso é lentidão. Isso é fricção. E a gente, pessoas que atuam em design, a gente passou 20 anos declarando guerra à fricção. Remove obstáculo, reduz clique, otimiza fluxo. Só que olha o que aconteceu. A gente removeu tanta fricção que removeu a experiência junto. Ou pelo menos um tipo de experiência junto. O streaming, que dá 100 milhões de opções de vídeos, de música, e a gente fica gastando 10, 15 minutos rolando sem escolher nenhuma. O vinil te dá uma. E aquela uma recebe a sua intenção e atenção inteira. A fricção não era o defeito. A fricção era o ritual. E fator 2. O erro é a prova. Então, para te explicar isso, repara na estética que essa geração está buscando. O grão do filme, o vazamento de luz da foto, o chiado na fita, aquela saturação meio estourada que a câmera digital dá, tudo isso tecnicamente é erro, é imperfeição. E se você, inclusive, viu os vídeos de craftismo que eu já gravei aqui no canal, tem uma palavra que eu cito, inclusive, e para mim é muito forte nisso, que é cicatriz. Inclusive eu até falo da Lina Bobardi, que ela manteve as marcas da fábrica do Sesc Pompeia, não é? Eu também comento sobre o disco do Chico Buarque, que é a respiração que aparece e o silêncio entre as notas. É isso. Inclusive, tem um filósofo, o Walter Benjamin, que escreveu em 1936, se eu não me engane, ele escreveu sobre isso, e ele chamava de aura. O que a reprodução técnica mata na obra é o aqui e agora. A existência única daquela coisa naquele momento. Por exemplo, a foto tem aura porque ela acontece uma vez. E já era. O vazamento de luz é uma prova disso. É aquele momento. Então, agora coloca tudo isso no nosso momento, onde a inteligência artificial ela está gerando imagens que são perfeitas. E muitas vezes você pode fazer dezenas delas, centenas, milhares delas e por um preço muito, muito, muito baixo em algumas circunstâncias. E aí a perfeição ela perde valor de mercado. E o erro acaba virando o quê? Ele vira um certificado de humanidade. Ou seja, quando a perfeição ficou gratuita, o erro virou um tipo de luxo para as pessoas. Fator 3. E é um ciclo isso. Eu acho que isso sempre acontece, já aconteceu. E por isso que até entra o conhecido que eu falei que eu ia citar, que eu já falei em outro vídeo. Porque eu estou falando de 1880, mais ou menos, ali, Inglaterra. Revolução Industrial, máquina cuspindo, né? O início de máquinas cuspindo produto padronizado, barato, idêntico. Só que aí, esse personagem, esse cara, William Morris, que eu falei sobre ele aqui nos movimentos que ele criou, nos movimentos que foram criados, ganharam nomes, ele é um. Ele levantou e criou o quê? O Arts and Crafts, que é o primeiro movimento a falar: o feito à mão carrega uma coisa que a máquina não replica. Ou seja, no nosso momento atual, troca a máquina a vapor da época do Morris pela inteligência artificial. É a mesma coisa, no mesmo roteiro. E tem um capítulo muito interessante que eu gosto também, uma história que é muito conhecida, né? Lá em 2008, a Polaroid ela anunciou que ia parar de fabricar filme instantâneo. E aí quem que salvou a Polaroid? Não foi investidor. Não foi um investidor que chegou e falou assim: não fechem as fábricas, vamos manter a maravilha da Polaroid. Não, foi um grupo de fãs. Foi um grupo de pessoas que compraram a última fábrica na Holanda, num projeto que inclusive foi chamado de Impossible Project. E hoje,
A Polaroid existe de novo por causa deles. Só que também tem um outro lado dessa história. Eu acho que tudo tem um outro lado dessa história, né? Porque nem tudo é bonito. Porque, afinal de contas, aí vem indústria cultural, né? As marcas perceberam essa fome e começaram a roubar a estética sem entregar o quê? A fricção. Então, por exemplo, agora você pode tirar uma foto com seu smartphone com uma ultra, super, hiper blasted câmera e adicionar um filtro de grão, de granularização no celular. Ou uma funcionalidade, um aplicativo que vai simular a Digicam, que eu falei de 3 megapixels. Tem até a campanha, né, Shot on Film, para vender gadget. Ou o streaming, vendendo vinil como enfeite distante. Então, nesse ponto, eu acho que eu preciso ser muito direto com vocês, porque quando isso acontece, essa indústria cultural acaba abraçando esse movimento, o que a gente vê na real é a cicatriz, que é uma cicatriz sem risco. E aí ela vira só uma fantasia, que pra mim tá conectado com o design frio, vestido de vintage, por exemplo. A estética do analógico sem o custo do analógico. E é exatamente o tipo de decisão vazia que a gente tem que combater, porque é uma simulação que a IA, inclusive, consegue replicar. Olhando para o ponto central de pergunta desse vídeo, por que a geração da inteligência artificial está comprando o mundo que a gente, de alguma forma, aposentou? Porque não é fuga da tecnologia. Não acredito que seja fuga da tecnologia. Na verdade, é fome de presença. Fome de prova de que algo aconteceu de verdade, uma vez, com alguém presente, inteiro, ali. Eu falei também nos outros vídeos, inclusive na palestra, né, no Caipira Design Experience, sobre o espectro de David Pye, né? Inclusive, veja esses vídeos sobre o craftismo, e que, na real, o que nos mostra que é certeza de um lado, risco do outro. E aí, o objeto analógico é o lado do risco que cabe na mão. Cada foto de filme, cada lado de fita, é uma pequena aposta sem Ctrl Z. Inclusive, pensando nisso, na hora que eu coloquei uma das minhas fitas antigas dentro do aparelho para tocar, o aparelho mastigou a fita e rompeu a fita. E, putz, era uma música maravilhosa, antiga, não vou falar para você não ficar mais chateado quanto eu, e eu perdi. Não tem Ctrl Z. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que remendar a fita. Eu vou ter que cortar aquele pedaço que foi mastigado e colar com durex. Não tem Ctrl Z. E a frase que para mim então resume tudo isso aqui: a fricção que a tecnologia passou 20 anos eliminando virou exatamente o que a gente está querendo comprar de volta, ou ter de volta, para ficar mais bonito. E eu espero que, se de alguma forma esse vídeo está mudando o jeito como você está olhando para essa tendência, se inscreve agora no canal. Não deixa pro final não. Não deixa não. Vai lá. Escreve e comenta e se inscreve e dá like, por favor, porque é muito importante você fazer esse tipo de coisa aqui para eu continuar gravando mais sabe lá quanto tempo. Se inscreve. Mas ok, o que eu faço e o que eu uso disso que você está falando no meu trabalho? Afinal de contas, esse é um canal de design, não é um canal de curiosidade. Pode até ser um vídeo de curiosidades e design, mas para mim é muito claro. Não é para você também sair na loucura e adicionando fricção em tudo. Isso é óbvio, né? Na verdade, é uma pergunta nova para o seu processo. Qual fricção do meu produto é dor? E qual é ritual? Porque a gente, claramente, nós fomos treinados para tratar toda a fricção como inimiga. Mas não é assim. Não é desse jeito. É a gente pensar em fricções intencionais. É você avaliar o tipo de espera que cria expectativa, o limite que vai criar valor, o gesto que vai criar uma memória importante para a pessoa. Porque design não é remover todo atrito. É decidir, na real, qual atrito significa alguma coisa. E o desafio que eu deixo para você é exatamente, inclusive, para você comentar aqui. O seu comentário eu vou citar no próximo vídeo. Inclusive, se você quiser jogar tudo isso que eu estou falando num nível difícil, qual fricção do projeto ou do produto que você trabalha deveria talvez ser tratada como um ritual em vez de ser removida? A melhor resposta, aqui nos comentários, eu vou gravar um vídeo falando sobre. Porque eu acho que é muito importante também trazer vocês aqui, a experiência de vocês, do que vocês estão vivendo e como vocês estão também absorvendo tudo isso que eu estou falando sobre essa tendência. Mexer com isso daqui
é uma escolha de alguém 100% presente numa ação que não tem como desfazer. Ou seja, a fricção que a tecnologia, como eu já falei, tentou eliminar, virou exatamente o que a gente, de alguma forma, está tentando nos diferenciar. E entender isso não é saudosismo, é design. Entendeu? Então, se você gostou, quero que comenta aqui, dá o like, compartilha o vídeo com alguém que acabou de comprar uma vitrola. Inclusive também, se você odiou, dá like. E escreve por que você odiou, porque o seu argumento me serve demais. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.